Já estamos, creio que, em la terceira palavra, hablando sobre este novo despertar, e o texto é de Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al 20. Já sabeis o texto, verdade? Muito bem. Los que têm Bíblia, digam glória a Deus. Los que têm a Bíblia virtual, dizem, vou de caminho. E os que estão mirando a pantalla, dizem, necessito comprar uma Bíblia. Pero já havia recebido Bíblia de regalo, verdade? Pero pesa, verdade? Sim, a palavra de Deus pesa. Tem poder transformador. Quantos sabem? Quantos habéis experimentado? Muito bem. O texto, em el capítulo 19 de Hechos, a partir do versículo 1, diz assim: Mientras Apolo estava em Corinto, Pablo viajou por las regiones del interior hasta que chegou a Éfeso, em la costa, donde encontrou a vários creyentes. Receberam o Espírito Santo quando creyeron, les perguntou o apóstolo Paulo. Não, contestaram eles, nem sequer hemos oído que há um Espírito Santo. Então, que bautismo receberam? Perguntou Pablo. E eles contestaram, o bautismo de Juan. Pablo dijo, o bautismo de Juan exigia arrepentir-se del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en él, que vendría después de él, es decir, Jesús. Enquanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas, y profetizaron. E havia uns 12 homens em total. Logo Pablo foi à sinagoga e predicou com valentia durante os seguintes 3 meses, discutindo persuasivamente sobre o reino de Deus. Pero algunos se puseram tercos, rechazaram o mensaje e hablaram publicamente em contra del camino. Assim que Pablo saiu da sinagoga e se levou a los creyentes com ele. Então assistia diariamente a la sala de conferências de Tirano, donde exponia suas ideias e debatia. Isto continuou os seguintes 2 anos, repita comigo, 2 anos. De modo que gente de toda a província de Ásia, tanto judíos como gregos, oyó a palavra do Senhor. Deus le deu a Pablo el poder para realizar milagros excepcionais. Quando poniam sobre los enfermos panuelos e delantales que apenas haviam tocado a piel de Pablo, quedavam sanos de suas enfermidades, e os espíritos malignos saliam de eles. Um grupo de judíos viajava de ciudad em ciudad expulsando espíritos malignos. Tratavam de usar o nome do Senhor Jesus e em seus conjuros diziam: te ordeno em el nombre de Jesus, de quem Pablo predica, que salgas. Diziam eles ao espírito maligno. 7 de los hijos de Esceva, um sacerdote principal, hacían esto. Em uma ocasião que lo intentaram, o espírito maligno respondeu: conozco a Jesús e conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Versículo 16. Entonces el hombre com el espírito maligno se lançou sobre ellos, logrou dominar-los e los atacou com tal violência que eles huyeron de la casa, desnudos e golpeados.
Esta história correu velozmente por toda Éfeso, entre judíos e gregos por igual. Um temor solene descendeu sobre a cidade e o nome do Senhor Jesus foi honrado em gran maneira. Repitam comigo, o nome do Senhor Jesus foi honrado em gran maneira. E diz o versículo 18, muitos de los que chegaram a ser creyentes confessaram suas práticas pecaminosas. Vários de eles que praticavam a hechiceria trajeron sus livros de conjuros e los quemaram em uma hogueira pública. O valor total de los livros foi de 50,000 monedas de plata. E o mensaje acerca del Senhor Jesus se estendeu por muitas partes e tuvo um poderoso efeito. Diga amém, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor por sua palavra. Repitam comigo, um novo despertar. Nós havíamos comentado com vosotros que esta era o terceiro viaje del apóstolo Pablo. O apóstolo Pablo hizo, a la verdad, 4 viajes misioneros. Repitam comigo, 4 viajes misioneros. 3 ele hizo e esta era a terceira, pero hubo uma última quando ele foi levado preso a Roma. Foi preso em Jerusalém. Foi levado a Roma. Predicou o evangelho em Roma e allí em Roma ele foi martirizado. Foi morto por causa do nome do Senhor Jesus. Então aqui ele está em Éfeso. A cidade é Éfeso. E aí nesta cidade acontece um avivamento, algo extraordinário, algo sobrenatural passou allí. E nós hemos comentado com vocês que todos nós necessitamos um novo despertar. ¿Sabes por quê? Porque a tendência do homem é ser religioso, é cumprir rituales. É como que, por exemplo, venir aqui a las reuniones de jueves ou de domingo, pero ter uma vida completamente desconectada de Deus fora. ¿Estás entendendo? Esse novo despertar espiritual nos conecta com a fuente, nos conecta com a palavra, nos conecta com nosso propósito, nos conecta com a fuente de vida que é Jesus, nos dá autoridade, nos cambia nosso interior, cambia nossa família, cambia nosso matrimônio, cambia a vida de nossos filhos. Este despertar espiritual cambia nossa história e nos conecta com nosso destino. E nós hemos dicho, segundo a palavra, que esse novo despertar espiritual empieza com uma intervenção poderosa do Espírito Santo. Repita comigo, intervenção poderosa do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, ele encontra esses 12, aqui comigo todos, ele encontra esses 12 e então les pergunta: ¿habéis recebido o Espírito Santo? E que é que eles lhe dizem? Não, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. É assim, eles haviam creído em Jesus, pero não estavam vivendo a plenitude da vida em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Pablo les bautiza e les impõe as manos, diz que o Espírito Santo viene sobre eles. E aí, quando viene sobre eles, eles experimentam o sobrenatural de Deus em suas vidas. Eles experimentam o que Jesus mesmo havia prometido, que Juan el Bautista havia predicado. Eu predico o bautismo del arrependimento,
pero viene alguém depois de mim, que não sou digno de desatar las cordones de sus zapatos. Él os bautizará com el Espírito Santo e com fuego. Quando el Espírito Santo viene sobre una persona, la cambia, la transforma, pone fuego en su corazón, pone pasión por la palabra, pasión por la obra de Dios, pasión por servir, porque esto es el Espírito Santo quien hace. Pero hemos dicho también, según el texto, que ese nuevo despertar, ele es fortalecido y fundamentado con un estudio profundo de la palabra de Dios. Repita comigo, discipulado. Diz que el apóstolo Pablo correu estes 12 hombres y llevó a la sinagoga. Y allí, por el espacio de ¿cuánto tiempo? Não, 3 meses, ele estuvo enseñando en la sinagoga, pero hubo persecución, hubo resistencia. ¿Sabes por qué? Porque quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, há resistências, e muitas vezes as resistências não são nem de fora, são internas em nós mesmos. Es que não temos tempo, es que tenho que sair rápido ao trabalho, es que quando chego do trabalho estou cansado, es que tenho que estudar. E nós mesmos criamos uma série de excusas para não estudar a palavra de Deus. E Jesus disse, nem solo de pão, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Então, hubo resistência, e como hubo resistência, diz que o apóstolo Pablo saiu de allí, correu estes creyentes e les levou a uma sala de conferência. Repita comigo, sala de conferência. Um lugar onde ele podia estar com eles. E disse que por el espaço de quanto tempo? 2 anos. Repita comigo, 2 anos. Podeis imaginar, durante 2 anos, com um dos homens teólogos mais instruídos da terra, que era o apóstolo Pablo, diariamente, repita comigo, diariamente, não jueves e domingo, diariamente, estudava com eles e les ensinava sobre Jesus, sobre o reino de Deus. E então se materializou um novo despertar em aquele lugar. Hoje por la manhã, estávamos, minha esposa e eu, em casa. Nós levantamos e bajei para preparar o desayuno. Me encanta o desayuno. Quantos les encanta o desayuno? E então, como já hacía tempo que não comia um ovo frito, has comido ovo frito hoje? E parece, antigamente me serviam ovo frito aqui na igreja, em nossa reunião, mas agora parece que há uma escassez de ovo frito. E já há tempo que não como ovo frito. E mira que chegamos ayer aqui e hemos traído o pão, verdade? Havíamos traído o pão porque fuimos a fazer análises e fuimos em ayuna. Diz, vamos levar o pão porque chegamos na igreja, seguramente há ovo frito com o pão. E quando entrei nesta porta já me anunciaram, pastor, não há ovo frito. Estava todo cerrado e não havia ovo. Pero entonces, hoje por la manhã foi, verdade? Bajamos, preparei o café e he hecho uns huevos fritos com pão. Havia mantequilla também, pero estou proibido de comer mantequilla por el colesterol. Então, aceite de oliva. Quantos les gusta o aceite de oliva? Então,
chorreado com aceite de oliva el pan e com uns huevos fritos por encima. A yema era uma yema color naranja profunda. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então, eu he hecho uma pergunta a minha esposa: ¿por que em Brasil a yema del huevo é tão branca? Casi parece clara. E a maioria de los huevos são blancos também por fora. E ela me dijo algo que eu cheguei a apontar para não olvidar-me. Ela me dijo: nosotros somos lo que comemos. Tú eres lo que tú comes. Es decir, lo que tú comes, lo que tú consumes, te define. ¿Estás aqui ou não? Se tu comes basura, tu vivirás em la miséria. Repita comigo: basura é miséria. Se tu comes basura, não me entenderam. El huevo que les contei foi uma excusa. É verdade lo que passou. Comi el huevo com el pan, com aceite. Café, uma taça pequena assim. Que a mim me encanta, essa coisa de tacita assim, este é diminuto. Então tem que ser assim, uma para mim e outra para minha esposa. E aí nos sentamos e a desfrutar desse café. Huevo com gema muito escura. Pouquito de sal, não muito. Maravilhoso. Pero mais exquisito e sabroso que esse huevo frito e esse café é o que tu estás recebendo agora aqui. Porque o huevo frito e o café se vai ao outro dia, pero o que tu estás recebendo aqui permanece para sempre em tu vida. Lo que tu comes te define como persona. Se tu consumes pornografia, tu serás um pervertido. Se tu consumes droga, tu serás um drogadito. Se tu vives em mentira, tu vida será uma miséria. Se tu te alimentas de coisas que te hacen daño, te destrui a história de vida, destrui a história de tus hijos e de tus generações. Por isso, eu quero dar-te uma palavra agora e dizer que tu necessitas alimentar-te de la verdade. Aliméntate de la verdade. Repito, aliméntate de la verdade. Diga àquele que está a tu lado: aliméntate de la verdade. Aliméntate de la verdade.
Jesús dijo: mi palabra es la verdad. Santifícate en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te restaura. La palabra de Dios te levanta como un hombre y una mujer digna de ser llamada hijo de Dios. La Bíblia está llena de enseñanzas. Oh, quanto amo tu lei. Ella es mi deleite todos los días. ¿Puedes repetir conmigo? Oh, quanto amo tu lei. Mejor para vosotros. Oh, quanto amo tu palavra. Ella es mi deleite todos los días. Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en camino de pecadores, nem se sienta em silla de escarnecedores. Antes, su placer, repito, su deleite, repito, su placer está en la ley del Señor. Y en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantada junto a corrientes de agua, que en el debido tiempo da su fruto, sus hojas no se marchitan, y todo cuanto hace prosperará. Prosperará. Ese es el secreto. No es una religión, no es un ritual, es una relación. Como ya comenté aquí con vosotros, y vosotros sabéis, las redes sociales son una ventana. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, tú ves la vida de los demás. ¿O no? Pero la palabra de Dios es un espejo. Porque a través de la palabra de Dios, tú ves tu própria vida. E o apóstolo Pablo disse que toda a escritura, 2 Timoteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar-nos lo que é verdade, para hacernos ver lo que está mal em nossa vida, nos corrige quando estamos equivocados e nos ensina a ser lo correto. Deus la usa para preparar e capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Tu tienes em tus manos lo mais grande tesouro. Não há despertar espiritual, não há prosperidade, não há vida abundante fora da palavra de Deus. Por isso tu necessitas anelar a palavra de Deus. Por isso está dicho: medita en ella dia e noite. Repita comigo: eu vou, a partir de hoje, meditar, Senhor, em tu palavra, dia e noite. É transformadora. É o que tu necessitas. Diga aquele que está a tu lado: tu necessitas da palavra de Deus.
Terceiro lugar, esse novo despertar, además de ser provocado por la intervenção do Espírito Santo, fortalecido, fundamentado com um estudo profundo da palavra, esse novo despertar revela os verdadeiros servos de Deus. Revela os verdadeiros servos de Deus. E antes de tocar um pouquinho mais aí, eu queria dizer que aqui em CPN temos gente excelente, temos gente apaixonada, temos gente influenciadora, temos gente inspiradora, que agora não me estão inspirando, porque eu necessito também inspiração. E se escutaram um glória a Deus, está falando comigo, isso me inspira. Isso me inspira. Isto arranca aí, como se disse, rala. Este hambre rala. Hambre de la palavra. Então se rala del predicador. Suga. Não existe suga. Então acabei de poner em la gramática espanhola suga, que significa arrancar. ¿Verdad? ¿Habéis entendido? Sim. Então, como temos gente inspiradora, a vezes há alguns que nos inspiram muitíssimo. O outro dia estávamos em uma reunião, aqui de staff também, e estava a Vitória participando. E eu perguntei, Vitória, quantas pessoas tu tienes em tu grupo de conexão? E ela disse 17. Eu disse, uau, isto me inspira. Me inspira. E então, já creio que 2 semanas seguidas, Vitória traz praticamente uma grande parte, ou quase todos, de tu grupo de conexão à intercessão matinal. Ok? A intercessão del martes, a las 6:30 da manhã, já por 2 vezes, vem e esse grupo aí de jovencitos, eu disse, glória a Deus, aleluia, e comecei a ser inspirado, e o Espírito Santo vem, ¿por quê? Porque esta gente é gente hambrienta, pero como não fora pouco, não fora pouco, trajo as jovencitas para limpar, fazer aquilo a limpeza de todo este lugar. Podeis imaginar esta quantidade de jovencitas limpiando todo este ambiente? Dê um glória a Deus. Diz, eu também quero limpar. Eu também quero estar em la intercessão matinal. Que venga. Que venga. Nesse novo despertar espiritual, que creio que esse CPN está começando a experimentar, los jueves não haverá lugar para a gente entrar. Repito, los jueves estarão tão llenos que habrá que hacer cola en la calle. Nesse novo despertar espiritual, no momento de intercessão não haverá solamente 34 ou 27 como houve esse martes agora, sino que haverá gente como temos aqui agora e quizás mais. Porque é um novo despertar espiritual, é um avivamento, é um mover de Deus, gente com hambre, gente apaixonada, gente que está expectante com o que Deus está fazendo e com o que Ele vai fazer. Então, esse novo despertar espiritual revela os verdadeiros creyentes. Se revela os verdadeiros é porque há falsos, ou não? A gente que só é de aparência. Diz aqui o texto, de los versículos 11 ao 12. ¿Me podias ajudar alguém aí com o microfone? Debe ou D?
desde allá mismo o aquí. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Qué poderoso, ¿no? Dice, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos que habían tocado la piel del apóstolo Paulo, los enfermos eran sanados. Y si había demonio en la vida de la persona, el demonio salía. Tal era el recurso espiritual que vino sobre el apóstolo Pablo. Entonces, aquí tenemos a alguien sendo instrumento en las manos del Señor para hacer algo grande. Yo quería decirte que tú has sido llamado por Dios para ser referencia. Tú no has sido llamado por Dios para vivir en la indiferencia o en la mediocridad. Tú has sido llamado por Deus para que o Espírito Santo esteja repousando em ti e se movendo dentro de ti, e tu, fundamentado em la palavra de Deus, seja um instrumento em las manos del Senhor para bendecir a muita gente, começando em tu casa. ¿Por quê? Porque a palavra del Senhor é transformadora. A palavra del Senhor entra em la vida de uma jovem e a jovem se põe apaixonada por buscar a Deus. Entra em la vida de um homem que era mentiroso, enganador, e ele passa a andar em verdade. Ele é transformado de tal maneira que ele é bendição para sua casa. Entra em la vida de uma esposa, de uma mulher, uma mamá, que era insensata, que não falava as coisas com coerência, pero quando a palavra do Senhor vem sobre ela, seu vocabulário é cambiado, sua maneira de atuar é cambiada, a maneira de tratar o marido é diferente, os filhos é diferente, porque assim atua a palavra do Senhor. A palavra do Senhor entra em la vida de um homem que é ladrão, roubador, enganador, mentiroso, e quando entra, ela provoca este cambio. Pero hay que anhelar la palabra. La semana pasada, creo, estuvimos, Denise e eu, com um matrimônio que nos inspirou muito. E dentre as coisas que esse matrimônio nos comentou, compartilhou com nós, ele disse que quando ele entrou aqui e que o Espírito Santo vino sobre ele, imediatamente houve um cambio radical em sua vida e em sua casa. A borrachera acabou, as salidas por las noches terminaram, e agora ele se levanta junto com sua família uma hora antes do trabalho para ter tempo de estudar a palavra com a família e sai bendecido a seu trabalho. Dê glória a Deus. Esta é a palavra de Deus. É o que Deus quer fazer contigo, é o que Deus quer fazer com a vida de tus hijos. Deus é um Deus de bendição, Deus é um Deus de favor. A autoridade está sobre os verdadeiros servos de Deus. A autoridade estava sobre o apóstolo Paulo, pero uns homens, hijos de Seba, que era um sacerdote, iam de ciudad em ciudad como exorcistas, expulsando demônios. E um dia chegaram e disseram a um que estava possuído de um espírito maligno, porque o espírito maligno entra em la vida de uma pessoa quando há legalidade. Repitam comigo, legalidade. Por exemplo, há alguns que o espírito não se manifesta assim, tomando a mente, pero há um espírito de mentira em la persona.
ella miente para ti que tu piensas es verdad. E ella também pensa, é verdade o que estou dizendo, porque é um espírito de mentira, um espírito de engano. Então, o espírito maligno tem muitas maneiras de atuar. Por exemplo, alguém que usa pornografia é um espírito maligno. E por um segundo de pornografia, tu podes estar atado para toda a tua vida. É o que se chama como é? Acho que não sei pronunciar esta palavra. Algoritmo. Además, vêm as ofertas. Se tu entras em pornografia, te salta sempre ofertas de pornografia. Se tu entras em el fútbol, sempre vai vir coisas del fútbol. Se tu entras em búsqueda de emprego, sempre te vai sair búsqueda de emprego. Se tu entras em masturbação, ¿sabes o que é masturbação? É a persona, ela mesmo se autocomplacer, e generalmente é com pornografia. Nadie nem aplaude a hora, porque é um momento, verdade? Que a palavra entra assim, não? Pero a palavra de Deus é transformadora. Ela é poderosa. Ela te pode sacar do espírito de mentira. Ela te pode sacar do espírito de roubo. Ela te pode sacar do espírito de ira. Ela te pode sacar do espírito de prostituição, de adultério, de pornografia. Ela te pode sacar de onde tu estés, porque ela é poderosa e transformadora. E o propósito de ela é trazer bendição a tu coração, é trazer paz a tu coração, é trazer alegria a ti, é hacerte um homem e uma mulher livre, livre para servir a Deus, livre para buscar a Deus, livre para amar a Deus, livre para viver aqui uma vida de paz, de esperança, de expectativa e uma vida eterna ao lado do Senhor. Assim que esses filhos de Seva foram expulsar este demônio. O demônio disse: eu sei quem és Jesus e sei quem és Pablo, pero vosotros, quem sois? E saltou sobre eles, les deu uma paliza, que saíram huyendo, estão huyendo hasta hoje. Por quê? Não havia verdade em la vida deles. Não havia verdade. Deus, Jesus é a verdade. Jesus quer cambiar tua história. Quer hacerte um homem e uma mulher dignos, que desfrutem de paz, que seja uma referência para esta geração. A bendição de Deus não está destinada solamente a ti. A bendição de Deus, o propósito é que alcance a ti, alcance a tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta 1000 gerações. E queria dizer-te mais, que se em algum momento tu entraste em pornografia, em algum momento tu entraste em páginas maquiavélicas del diablo, se em algum momento tu andaste em mentira, se em algum momento tu has ofendido a alguém, se em algum momento tu has adulterado, se prostituído, se em algum momento tu has praticado
cosas desagradables a Dios, como prácticas ocultas de hechicería, sea lo que sea. La palabra del Señor dice: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Dios es Dios de libertad, Dios es Dios de paz, Dios es Dios de bendición, Dios es Dios.